Quero. Agora. Boa noite, pessoal. A live, em vez de ser pela página do Tiago Amorim, será por aqui. João, Pronto, deu certo agora? agora sim. Pô, Essas coisas, viu? Não pois é, acontecem rapaz. do jeito que a gente quer, Não, é a né? vida, né? É a vida, pois é. Teima em não respeitar o que a gente quer. Com certeza. É. Como é que você tá? Tudo tranquilo, tudo em paz. E você, como é que estão as coisas aí? Bem, graças a Deus. Passando Legal. aí por esses perrengues, quarentenas e tudo mais. Enfim, olha, muito obrigado. Começar dizendo aqui, muito obrigado por ter aceito o convite para conversar comigo aqui publicamente. A gente que, né, te considera um amigo, nós já nos encontramos outras vezes presencialmente, já pudemos aí desfrutar um pouquinho da convivência. E eu quero começar só, antes de você se apresentar, falar um pouquinho de você e para o pessoal que está nos acompanhando hoje. Eu quero só começar dizendo uma coisa que não é rasgação de seda, nem jogação de confete, nada disso. Mas eu quero que você saiba, e quero que o pessoal que está ouvindo a gente, que eles pensem nisso. Que eu tenho uma total consciência, pelo menos tento ter uma total consciência de que o meu trabalho, o trabalho de tantos outros influenciadores, formadores aí do Instagram, de gente falando sobre arte, gente falando sobre formação humana, sobre cultura, etc e tal, eu sei, tenho essa convicção de que o nosso trabalho é muito pequeno diante do que você e outras pessoas estão fazendo. Eu sei que nós Oh, temos um apelo, eu sei que nós temos um apelo maior, porque a gente toca em certos pontos da vida em que as pessoas elas se identificam mais, elas gostam de ouvir sobre aquelas coisas, elas procuram em nós resposta, solução para certos dramas e problemas da vida delas, mas eu sei também que, em parte, isso que a gente faz vai passar e outros vão fazer no nosso lugar. Gerações seguintes farão. E o seu trabalho, aquilo que vocês fazem, que seja digno de chamar poesia, não vai passar. A gente espera que daqui 100 anos a gente tenha vida inteligente no Brasil para pegar a dimensão necessária, né, nos seus livros, e comentar e ler numa sala de aula e fazer, usar nas redes sociais, etc. Então, eu quero te dizer isso, eu tenho essa consciência, por isso para mim é tão importante esse momento e gostaria que aqueles que me acompanham soubessem disso, tivessem consciência disso, da importância do que você e outros conhecidos e amigos nossos, que são poetas, estão fazendo. Então, isso eu queria só fazer essa abertura de coração aqui para você e te agradecer. eu fico sem, confesso que eu fico comovido sem palavras, realmente de coração mesmo. Temos já contato, amizade, né? Mais de uma vez nos encontramos já. Você nos recebeu em sua casa em Portugal, lembra? Foi o nosso primeiro Né? encontro. Depois em Sim, sim. Curitiba, depois aqui em Salvador. Então, assim, eu fico sem palavras, eu fico muito comovido mesmo, né? Agradeço de coração. E não deu certo a transmissão na página do Tiago, pulamos para aqui, mas o Tiago é como é que se diz? O convidado sou eu. O anfitrião, eu sou o anfitrião. Você é o anfitrião, a palavra faltou. Você é o Tá, anfitrião, o convidado sou eu. Eu isso. agradeço muito, eu admiro muito seu trabalho, você sabe disso, não é rasgação de seda, eu tenho, acompanho já há um bom tempo já, né? Antes ainda de Instagram e tudo mais, a Uhum. página Vida Humana, e venho acompanhando e admiro pra caramba, né? Todo aquele pessoal de Curitiba, Luciana Mato, Eduardo Dipp, e o seu trabalho, né? Você é a figura assim, de maior destaque ali, vem produzindo um material fantástico, maravilhoso, e eu só fico Obrigado. agradecido. Eu agradeço de coração mesmo. Eu Obrigado espero mesmo. que os poetas, aqueles pelo menos que eu tenho divulgado na minha página, o Vladimir Saldanha, Wagner Chadec, Manuel Santiago, né? Bernardo Souto, Igor Barbosa, e é um batalhão de gente aí. Eu vou esquecer vários nomes, Lorena Miranda Cutilac, Érico Nogueira, né? Eu Uhum. espero realmente que essa produção maravilhosa fique um pouco mais, né? Não morra de todo,
Uhum. mesmo quando o tempo nos levar a todos, né? Tá, exatamente, exatamente. É o que a gente espera. João, eu vou pular, estava pensando aqui, vou pular a parte da apresentação, porque eu espero que as pessoas tenham interesse, depois busquem na tua página, queiram saber mais sobre você, sobre os poetas que você citou, etc. Eu quero pular porque eu quero direto já para o início aí da nossa conversa, dizendo o seguinte, e daí te jogando a pergunta. Em árabe, a palavra homem e a palavra esquecimento têm a mesma raiz. E aí, o Bruno Tolentino, certa vez, disse, né, que a poesia é um jeito memorável de dizer. João, qual é a relação entre poesia, memória e esquecimento? É uma, é uma bela pergunta, uma bela pergunta. Os grandes nomes da poesia, as grandes realizações em poesia sempre foi uma luta contra o esquecimento, né? A gente, Uhum, porque lemos até hoje Homero, né? Então, por incrível que pareça, eu tava vendo a biografia de um santo hoje, no celular mesmo, e hoje é o dia de Santa Maria Egipcíaca, e por sinal tem um poema de Manuel Bandeira sobre essa santa, né? tá. E ela é século V da nossa era. E eu me perguntei assim, meu Deus, alguém pisou na terra, foi santo, há séculos atrás, foi no século V. Aquele sentimento do tempo que bateu muito forte e que todos Uhum, nós, num certo momento, sentimos muito forte, né? Não é toda hora, mas tem momento que você assim, meu Deus, estou dentro do tempo, estou vivo, e uma pessoa há 2 milênios atrás também pisou na terra e foi homem, foi mulher, enfim, foi humano como eu. Então a uhum, poesia é uma luta contra isso. Eu acho que a definição de Bruno Tolentino é muito boa, porque aí ele está dialogando profundamente com a grande tradição da poesia em língua portuguesa, em qualquer época, mas vamos falar da língua portuguesa, sim. que é a Uhum, língua que escrevemos, porque é o que eu chamo de verso forte, né? É aquele verso que tem, claro, vai ter som, melodia e tudo mais, mas ele congrega conteúdo, a imagem e som de forma muito específica e que ele diz algo, né? Ele diz algo muito profundamente. E ao conseguir realmente organizar isso num poema, você, de certo modo, está lutando contra o esquecimento, né? uhum, Porque, assim, uhum. ao fim e ao cabo, muitas e muitas vezes li texto seu na sua página e os nossos temas batem muito, né? Sempre aquela preocupação da percepção do homem dentro do tempo, Sim. que vamos todos desaparecer. Todos, todos, né? Isso aqui é até aquela coisa da memória popular. Não, eu vou ter filho porque o filho vai ficar um pouco da minha memória e tal. Não vai ficar, Uhum, né? uhum, O homem que foi Camões desapareceu, ficou a obra, né? Então praticamente o homem não tem mais interesse nenhum, não tem mais nem o osso de Camões, né? Nem pó de Camões, mas a obra permanece forte. Então a poesia dessa forma que você falou, colocou, é muito bem interessante, que é uma luta contra o esquecimento. E é uhum. uma forma também. Se me permite dizer, se é uma Ah, luta contra, se é uma luta contra o esquecimento, é uma luta a favor do homem, né? A favor com do homem, a certeza, favor do com humano. certeza, com certeza. Ah. Exatamente. Né? Eu gosto muito, eu sei que você gosta também dele como poeta, mas eu também gosto de alguma coisa que eu li da prosa de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, o pessoal talvez não leia tanto a prosa dele, mas lá quando morei em Portugal, tive mais contato com isso e li um pouco da prosa. E ele tinha, assim, uma forma cáustica de falar do português, principalmente, né? Ele tinha ali né, uma aversão a certas coisas do povo dele mesmo. E uma das coisas que ele dizia sobre o português, que daí eu acho que aplica perfeitamente ao brasileiro, é que o português era provinciano em tudo que se pode ser provinciano, não só no espaço, como no tempo. E aí ele né, categorizava isso, o provincianismo temporal. Ou seja, o sujeito que nasceu e acho que o mundo começou mais ou menos uns 2 anos atrás, né? O mundo começou faz pouquinho tempo, é isto aqui que nós estamos vivendo.
Então, de alguma maneira, a verdadeira poesia, ela me instala na história, né? Estava falando lá de uma santa do século V. Ela me instala na história do mundo e me faz recuperar uma consciência até de grandeza, de magnitude da própria trajetória humana, né? Ao invés de eu pensar que as coisas estão aqui e que elas vieram do chão e da terra prontas desse jeito, né? Sem lastro temporal. E perfeita a definição de pessoa, porque o brasileiro tem isso também, né? Herdamos, de certo modo, isso do português. Durante a live eu posso ler um outro poema? Posso, né? Mas fica, por favor, fica à vontade. Exatamente esse tema que você está tocando, eu escrevi, é do próximo livro, chamado Um Sol de Bolso, que chama-se Balança, em verso livre e tal. E eu dediquei até uma amiga que acabou de entrar, a Alana Freitas Elfael, né? E toca exatamente em toda essa questão da memória que cada um de nós trazemos, mas que é o lastro de toda a história humana, né? Cada pessoa humana resume todo o lastro da história humana, por mais que ela não se dê conta, né? E aceitar isso é romper com esse provincianismo que você acabou de dizer, não é isso? Então, o poema chama-se Balança. Tá. Uma pessoa é sempre mais pesada do que indica a balança. Ao sair de casa, desloca todos os seus dias e infâncias. Leva mundos imensos de livros e esquecimentos. Carrega países desconhecidos e todos os tempos. Não sabe os universos de mortos anônimos que arrasta nos pés. Nem desconfia da multidão de dramas que a cruza de viés. Não se dá conta dos milhões de manhãs que a fazem sair, das línguas inumeráveis que puderam dizer, aqui. A pré-história de gestos que a mantém a salvo, para o acerto de fogo do fruto, quanto estrago. Uma pessoa é sempre mais do que leva e menos do que isso. Esse peso é parte do seu compromisso. Isso aí foi, então, uma tentativa de captar exatamente essa ideia de cada pessoa humana resume toda a história humana, né? E aí entra o diálogo com o meu trabalho, quando eu tento, nas minhas aulas, nos meus cursos, justamente chamar atenção para essa suspensão do homem atual, né? Essa perda de peso dele em relação à vida, que é uma perda de peso ilusória, obviamente, o peso está lá, como você falou, muito mais do que qualquer balança indica, mas em que existencialmente as pessoas estão com pouco peso, elas estão com pouca gravidade, né, João? Você olha para uma pessoa assim, você vê que começa aquela coisa do Exupéry, né? Quando ele tem aquela cena biográfica dele, que uma garçonete dá em cima dele lá, ele está esperando a carga do avião dele, e ele não se interessa pela garçonete, tal e tal. Depois ele anota no diário dele, odeio mecanismos fáceis de decifrar. Então, assim, né? Exupéry se referindo ao que nós, sei lá, hoje poderíamos chamar de homem massa, poderíamos chamar de homem sem qualidades, né? O homem sem virtudes, o homem provinciano, espacialmente, temporalmente. Então, o poema, isso então vai estar no livro novo. Isso está no livro novo, né? Tô combinando com o Gustavo Felicíssimo da Mondrongo para ver se talvez lançamos este ano ainda. Ok, maravilha. É um livro mais curto, né? E poemas menores também. Não é aquele poemas mais longos como do A Dimensão Necessária e como do Alto da Romaria, que foram os dois livros de poesia que eu publiquei, né? Até o momento. Tá, entendi. Deixa eu aproveitar e fazer um gancho então agora para um assunto adjacente a esse. O Olavo de Carvalho define fé como o exercício da memória. Lembrar-se das coisas que são eternas. Então, em que medida, João? Porque como tudo na vida humana, obviamente existe a boa poesia e a má poesia, né? Ou seja, a poesia que não é bem feita ou que não atinge seu fim, seu compromisso, não respeita seu compromisso, não dialoga com a tradição, etc, etc. Né? Não está nem aí para o cânone, não está nem aí para nada, e tem a boa poesia. Em que medida, João, a boa poesia é um exercício de fé? Bela pergunta também. Olhe, eu acho que é um profundo exercício de fé. Porque, primeiro, se você não acredita, fé de acreditar, de confiar, né? Na própria realidade, no seu próprio estar vivo. E ao falar em fé e acreditar e estar vivo, você começa a perceber todo esse peso, quem estava falando antes, você já não está mais, isso que você definiu muito bem, dessa leveza, parece estar solto no espaço. Né?
Flutuando, Flutuando. é exato, tá desconectado, digamos assim, para usar uma palavra de hoje, né? E se você não tem essa paixão pelo real, né? Você não vai conseguir nem primeiro aceitá-lo, nem vê-lo como ele é, e nem penetrá-lo, né? Porque eu sempre digo assim, pelo menos para mim, né? E aqui é uma perspectiva muito pessoal. Poesia é sempre tentar condensar num poema, num verso, esse espanto de estar vivo. Sempre é partindo sempre daí, né? É Uhum. tentar colocar num verso o máximo dessa espantosidade do real que eu tento captar que eu tento trazer para a poesia. Então, Entendi. isso é um ato de fé, né? Pelo Uhum. menos numa certa camada é um ato de fé, né? Tá. Então, Eu, a eu grande digo, poesia... Diga, pode dizer. não, eu digo isso assim, porque há quem separe, talvez críticos literários e poetas um pouco mais conservadores, eles separam assim aquela poesia e aquela literatura que não me abre para uma dimensão que a gente pode chamar aqui de metafísica. E aí, como é que você encara isso? Aquela poesia que não tenta me abrir, não tenta criar uma comunicação entre mim e o sagrado, entre mim e o eterno, entende? Essa poesia, ela cumpre mesmo assim o seu papel. Ela é uma poesia menor que a poesia dita metafísica ou de tema metafísico, ou uma, se eu não me engano, me corrija aqui, João, não é o Murilo Mendes que tem um poema sobre a missa ou sobre o altar? É o Murilo Acho que Mendes, né? sim, sim, sim. E eu me lembro que é um dos que me marcou profundamente, assim. Eu só não lembro se era dele mesmo. Enfim, existe essa diferença? Não existe essa gradação, João? Quer dizer, ou a poesia que abre para o metafísico, que, portanto, é um exercício de fé nesse sentido, é mais perfeita do que a outra poesia? Eu acho que é. Quando a poesia ela se verticaliza o ser, né, de algum modo, sua atenção do leitor para algo mais alto, ela é mais forte, mais densa. Eu estou falando da poesia, toda essa poesia bem realizada, né? Aquela Aham. poesia bem feita. Agora, a poesia, digamos, que vai falar de um outro tema que não liga para o metafísico, né? Por exemplo, alguns poemas de Manuel Bandeira, da ternura humana, né? É muito da Uhum. ternura humana. E Bandeira vai falar até dessa ternura de forma um pouco amarga e tal. Mas ali ele cumpre perfeitamente seu papel. Porque em Bandeira, ele abre uma certa vertente para a gente nos tornar mais humanos. É um poeta que vai falar da aranhazinha, né? Do chinelo, do Uhum. cigarro que ele está fumando na janela, mas da forma que ele constrói, né? Há tanta força de sentimento que ele consegue nos abrir mais para a dimensão humana. Veja que não tem uma Entendi. verticalidade, mas ele cumpre perfeitamente seu papel. Até a própria Uhum. poesia também, que nega, por exemplo, a transcendência, né? O famoso poema de Carlos Drummond de Andrade, A Máquina do Sim, a Mundo, máquina do mundo. que ali ele nega mesmo, ele fala, não quero saber, né? A máquina do mundo se abre ali, ou seja, a total explicação da vida se abre para ele, observa, né? Faça isso, faça aquilo, ele não quer. Mas, esteticamente, é um dos maiores poemas da língua portuguesa do século XX. É um Então, dos ele meus. cumpre, Sim, eu gosto muito desse poema. Não não consigo é? não gostar desse poema. Pois Mas é, assim, então dá para dizer que ele cumpriu o ofício do poeta. cumpriu perfeitamente, cumpriu Tá, perfeitamente. então quando é que o poeta não cumpre o ofício, João? Ele não cumpre o ofício quando ele não realiza bem a sua própria vocação, né? Por exemplo, eu diria, vamos falar assim, não é que tem que jogar tudo fora, a chamada vanguarda, não vamos pensar em poesia de vanguarda. Mas ela fica falando de coisas miúdas que não abre para a dimensão humana, não abre para a dimensão estética, não abre para a dimensão transcendental. Então ela falha até mesmo enquanto vocação para a poesia. Aí Entendi. vira uma coisa estéril, né? Tá. Na Aí ela vira nossa, uma na coisa. nossa, na poesia brasileira, tem algum poeta superestimado nesse sentido, que não cumpre, a teu ver, o ofício do poeta? Eu acho, por exemplo, o pessoal pode até me xingar, mas, por exemplo, o Manuel de Barros, né? O poeta mato-grossense. A poesia dele é aquela poesia que fica sempre com jogos linguísticos. Ele Ah, até tá. olha, né? A lagartixa esticou o tempo, tá, beleza, legal. Mas assim, mas e aí? Não está me dizendo nada. A mim não me diz, né? Então Aham. eu acho, e ele também caiu num certo gosto linguístico da academia, e aí ele teve uma certa repercussão, né? É diferente, Entendi. por exemplo, de um Mário Quintana, que é chamado poeta de tom menor, que era um poeta de tom menor mesmo,
Uhum. Mas Mário Quintana, por exemplo, tem coisas que disfarçadamente ele está colocando a dimensão metafísica ali muito forte, de forma disfarçada. Tem um verso dele que está dentro de um poema, não vou lembrar o poema todo, mas o verso diz, ele abre a mão e fala, minha mão, leque metafísico. Ele está Só. dizendo do susto de percepção, não é isso? Você, Aham. você, você é filósofo e você sabe dizer, ó, minha mão, leque metafísico. Uhum. Quantas vezes a gente está observando coisas próximas até o próprio corpo, você toma um susto, um estranhamento terrível, e ele consegue transmitir, colocar isso em poesia sem muito alarde, de forma tranquila e tal, e com muito humor, Entendi. que é difícil fazer em poesia. Então o Quintana consegue, eu acho que o Manuel de Barros não consegue. Tá. Agora, Né? João, essa coisa, vamos imaginar que Quintana tenha tido ali uma experiência do real naquele momento, ele tenha visto isso, né, tenha olhado mesmo para a mão dele e, portanto, registrou a coisa dessa maneira, como o verso ficou. Para mim, uma questão interessante, que talvez para quem tem pretensões escritas, que está acompanhando a gente, quem é poeta e tal, é interessante fazer a seguinte pergunta. Qual que é o grau de compromisso que o poeta tem com o instante da inspiração? Entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, o quanto, na hora de traduzir aquilo em palavras, o poeta deve ser o mais fiel à experiência, entende? Ou o quanto ele pode arquitetar em cima, a ponto dele talvez fazer até outra coisa a partir daquele instante, entende? E aí eu me lembro de novo do Olavo de Carvalho, quando ele disse uma vez, e aquilo sempre nunca caiu bem dentro de mim, aquilo, eu preciso entender melhor. Quando ele dizia, o poeta, a depender do instante, ele pode ser um religioso e fazer um poema de ódio ao demônio. Então, assim, como é que você enxerga isso tudo? O momento, a sua primeira pergunta, o poeta tem que ser completamente, entregar-se completamente a esse instante, todo. Ele tem que pegar todo o domínio técnico, tem que estudar pra caramba, o máximo que ele puder, o Uhum. máximo, e aprofundar o máximo, e tentar realizar aquele instante o máximo que ele puder. Então tem que ser entrega total, né? É como, volta e meia eu falo, é como um tipo de sacerdócio, entre aspas, né? É Uhum. um tipo, Sim. porque você tem que se entregar total. Mas o instante de inspiração, né, a chamada a expressão lírica, ela pode ser um momento que o poeta esteja realmente tentando, passando uma fase demoníaca. Uhum. E aí ele tem que ser realmente dizer isso. Fiel a isso. E tem que ser fiel a isso. Ah, eu estou Entendi. sentindo isso, eu sou católico e tal, eu quero salvar minha alma, eu quero ir para o céu, entendeu? Mas assim, nós não somos santos. Veja que o próprio santo o tempo tem altos e baixos, né? Uhum. Quedas, né? A própria, essa santa que eu citei mais momentos atrás, a Santa Maria Egipcíaca, ela tinha uma tendência à prostituição e foi prostituta, né? E teve quedas ao longo da vida dela, já caminhando para a santidade. Então, Uhum. o que o poeta, às vezes, você está com um espinho na alma, e aí o poema vem e você tem que ser fiel a ele. Entendi. Ou Você tem seja, que ser fiel. você não pode fazer nenhum personagem em cima disso, né? Ou querer assim camuflar a verdadeira experiência. E aí, nesse sentido, então, uma poesia de um Bukowski, apesar de não abrir para uma dimensão como a gente estava falando, a gente pode pelo menos dizer que é uma poesia sincera, que é uma poesia que reflete um instante dele, que era aquilo que a gente sabe, né, da vida dele. Eu acho que é aquela sujeira mesmo, né? Aham. É aquela coisa ali que ele está vivendo, só que ele viveu aquilo. O problema Ele é que viveu, pois é. ele viveu aquilo mesmo, né? Só que o problema, por exemplo, eu me lembro na década de 90 no Brasil, muitos bukovianos, bukovskivianos, né? Aham. E você via que era uma sensibilidade falseada, né? Porque assim, quando você sabe disso, você é leitor, profundo leitor, é, você percebe quando o texto está falseado. Você Uhum. percebe, né? Chega um momento que você Percebe. percebe, ou em poesia ou em Sim. prosa, você pensa, não, isso Aham. aqui está bem escrito, tal, mas é falso, não tá funcionando. Claro que aí um leitor iniciante talvez não perceba, mas o leitor já como é que se fala? Já adestrado na coisa, aprofunde e consegue ver, entendeu? Então eu acho que Uhum. nesse momento inicial ele tem que ser fiel à inspiração, né? Uma pergunta assim para ajudar quem está acompanhando a gente. Quem não tem leitura nenhuma de poesia, quer começar a ler, seria legal, João, começar pelos poetas de tom menor, como você falou do Quintana, ou não?
Eu acho que sim, né? Eu indico sempre o Manuel Bandeira, a obra do Manuel Bandeira. Tá. Porque é simples, entre aspas, né? É um poeta, a forma dele, forma no sentido profundo do termo, é um negócio tão imenso que eu só fui perceber depois. Eu cito sempre o exemplo, até botei no Instagram e fiz uma pequena leitura do poema O Bicho, né? E tudo Uhum. mais. Ali você vê que é um poema de antologia e tal, mas a compaixão entra e forma o poema. Isso é uma Uhum. coisa raríssima em arte, né? Você sabe disso, né? Sim. Então, não é um poema social, eu não leio como poema, é um poema de compaixão, né? De caridade com o outro. Só que eu Uhum. indico Bandeira porque é o seguinte, é mais fácil, entre aspas, de ler. Então, conviver com essa obra pelo menos 2 anos, né? Nos 2 anos aí você vai convivendo e tal, percebendo Sim. os temas, percebendo a dicção do poeta, né? Os ritmos todos e tal. Então, começar com um poeta vamos chamar assim, de tom menor, que seria o Bandeira Entendi. ou o Mauro Quintana. Tá, entendi. Quero falar também um pouquinho sobre narrativa, porque era essa a proposta também da gente tentar integrar aqui a poesia na questão da narrativa pessoal. Você sabe que o meu trabalho vai muito nessa linha. Estou o tempo todo falando lá de biografia, autobiografia, contar a própria história. Você tem que encontrar o fio da meada da tua vida. Você precisa saber encadear os fatos. Você precisa, enfim, tenho falado muito sobre isso. João, em que medida a poesia pode me ajudar a contar a minha história? Eu me lembro assim, numa das vezes que o Ângelo Monteiro veio a Curitiba, ele leu aquele poema da mala, sabe aquele poema dele da Sim, mala? sim. Puta merda, que poema. E ele leu aquilo no meio de um relato autobiográfico que foi comovente para todo mundo que estava ali vendo ele falar. Então, assim, o poeta fazendo isso, percebo perfeitamente. Agora, como é que o leitor da poesia pode se apropriar da poesia até para fazer a sua narrativa pessoal? Como a poesia, por exemplo, um poema como um poeta como Bandeira, né? Os temas de Bandeira são os temas da vida dele, né? Eu Uhum, indico, por sinal, o poema Infância, meu Deus. É um poema, é um pouco até narrativo o poema, e ele vai uhum, contando esses deslumbres que ele teve, os primeiros contatos com o mundo, né? claro. E aí aquela coisa que eu falo assim, da primeira memória, né? Que você já tratou bastante e tal também, você tentar lembrar-se do seu primeiro contato com o mundo. Claro que a gente nasce e tal, não tem ainda consciência, mas chega um momento da vida, tem gente que é com 1 ano, tem gente que é com 8, no meu caso Sim. foi entre os 2, 3 anos, aquele primeiro momento de contato com o mundo, e a poesia vai ajudar você a perceber esses primeiros contatos com o mundo. Você pode, te ajuda até a narrar esses momentos, digamos, de deslumbres, né? Uhum, Ela dá para fazer isso. Ela não é exatamente a poesia lírica, não é. Ela pode ter algo de narração. Eu gosto até um pouco na hora de escrever, botar algo de narração e também de lirismo tudo junto. Mas a poesia, por exemplo, se você pegar a poesia, vamos chamar mais autobiográfica, por exemplo, a poesia de Vladimir Saldanha, né? O tá. nosso querido amigo que você conhece também. Sim, sim. Ele vai tratar muito de tema autobiográfico. A poesia de Vladimir é sempre autobiografia, né? E todos aqueles problemas. Então, a poesia, para quem está querendo narrar a própria vida, vai ajudar nesse sentido, né? Você vai Uhum, conseguir perceber aí esses momentos que são momentos luminosos, positivos e negativos, né? uhum. Ela pode Perfeito. ajudar nisso. Me parece assim que a poesia ela me ajuda, num primeiro momento, com a forma, quer dizer, o fato do o poema bem escrito, né, o poema bem alinhado, a forma dele pode ser iluminadora para mim. Né? O Uhum. fato de eu ter ali um começo, meio e fim tão bem alinhado, tão bem dito, tão bem, uma expressão tão bem feita, isso pode me ajudar até como recurso até linguístico, né? Para eu fazer a minha narrativa. E uma segunda coisa que eu acho que a gente também pode entrar um pouco nisso, você até escreveu o prefácio lá do meu livro, Coração do Mundo, que é a questão da sensibilidade. Né? Querendo ou não, claro que a prosa também me ajuda nisso, mas talvez a poesia seja ainda mais peculiar, mais produtiva nesse sentido. Daqueles que precisam achar um bocadinho mais de sensibilidade dentro de si para ser atravessado pela vida, para não deixar certas coisas passarem. Você falou do Bandeira. É dele, se não me engano, aquele poema em que ele fala da casa dele, que ele se despede da casa, não é? Não tem um poema Isso. assim dele? Que é um É, que, poema que, triste, triste, lindo. triste, assim, um negócio assim de chorar mesmo, de ler chorando.
Então, assim, me parece que essa coisa, pô, o cara, né, olhando para a antiga casa dele, saindo da antiga casa dele, faz um poema daquele. Ou seja, nenhum instante da vida é prosaico. Né? Eu acho que tem isso, né? Nenhum instante da vida é prosaico. Julián Marias Não, falava disso, que era preciso recuperar o lirismo da vida. Em relação a mim mesmo, eu costumo falar, por que eu lembro do exato momento do nascimento dos meus filhos? Porque aquilo foge ao comum. E aí eu tomo aquele momento, eu tomo o nascimento dos meus filhos como algo especial, extraordinário, e integro aquilo na minha memória como extraordinário. O problema, o que a gente devia lembrar, é que todo instante é extraordinário. Há um extraordinário na ordinariedade da vida. Entende? fantástico, fantástico, Se fantástico. eu fosse sensível, entende? Se eu fosse sensível, eu não guardaria na minha memória apenas o nascimento de um filho, mas eu guardaria muito mais coisa. Eu guardaria essa conversa, eu guardaria um momento que eu estava cozinhando. Não, não tem isso, quer dizer, a poesia me parece que me Tem. torna mais ávido, com mais apetite também da vida. Com certeza, perfeito, com certeza, né? O, o- é, essa questão, e eu achei fantástico você falar isso. Não há momentos prosaicos, todos são extraordinários, né? O Sim, lance é que a sim. gente, claro, a gente não consegue viver num estado de epifania o tempo todo, porque a gente não, aí não consegue fazer Uhum, as coisas, né? O próprio rito católico é uma forma prosaica de trazer o uhum, tempo, todos os dias, o extraordinário exato. no dia, não é isso? E a poesia Exato. tenta isso, não é isso? A poesia tenta exatamente isso. É. Uma das formas de narrar a própria vida é sempre tentando lembrar desses momentos extraordinários, né? E são muitos, mesmo que tem momentos negativos, né? Por exemplo, a minha primeira memória, entre os 2 e 3 anos, é um momento de espanto terrível. Sabe aquele Hum, momento, eu me lembro o local, me lembro quem estava, tudo, me lembro tudo com 2 anos, daí é a minha primeira memória mesmo. E é um negócio uhum, terrível para mim. Então, mesmo assim, esse momento de espanto terrível marcou minha vida até hoje. Então a entendi. poesia vai trazer sempre isso, Uhum, a prosa também, né? Porque na verdade sim, toda a arte, né? sim. E Me realmente parece não que, tem. em parte, agora falando não só do poeta, um artista, em parte os artistas são aqueles que não deixam escapar esses momentos que aparentemente são ordinários, mas que não tem nada de ordinário. Aí é Chesterton, né? Como é que você faz planos para a próxima segunda-feira? Não existe isso. Aquele dia é único, não é? A próxima segunda, É toda único. terça eu tenho aula. Você não existe. É uma coisa. Você tenta esquematizar aquilo dentro de você, mas aquilo não cabe no esquema. Aquela terça-feira é única, aquele dia é único. Há É uma único. extraordinariedade nisso, né? Então, os artistas me parece que eles estão o tempo todo salvando do esquecimento aquilo que aparentemente é ordinário, mas no fundo não é. É extraordinário, né? Então, esse mês o pessoal do Clube do Livro está lendo comigo lá o livro da Clarice, A Paixão Segundo GH, e aí tá lá, pô, né? O pessoal tem dificuldade com aquele livro, porque não é fácil mesmo, mas tá lá um romance inteiro feito, né, em cima da cena em que ela olha para a barata, come a barata. Quer dizer, ali que é aquele exercício do artista de levar às últimas consequências o instante que aparentemente é familiar, mas que, se visto de outra maneira com os olhos do artista, se torna um instante estrangeiro, Se torna. É não é? exatamente isso. Todos tentam não deixar morrer esses momentos, né? Que na verdade são todos, né? Mas aí Uhum. você me lembrei de Chesterton também lá no Ortodoxia, ele falando, né? Tudo foi salvo de um naufrágio, né? Putz, que Tudo coisa poderia. linda, né? Isso eu acho fantástico. Quando eu li É esse lindo trecho, isso, é não lindo. é? Tudo Puta que poderia não maravilha. ter sido, mas tudo é. Né? Uhum. Então, tudo é realmente tudo. A Clarice, eu me lembro também do início do romance A Hora da Estrela, que ela, veja como a coisa eu chamo de positividade do real, né? Por mais terrível que seja, por mais dor que passamos, vai ser sempre positivo porque você está vivo para perceber. É que ela diz, tudo no mundo começou com um sim. Né? Uma Uhum. célula disse sim a outra célula e aí vai, entendeu? Esse encadeia. Uhum. É porque assim, esse seu livro sobre o coração do mundo, que toca o ensaio maior, mais amplo, é sobre a questão da insensibilidade, toca Isso. exatamente nisso, né? Sim, sim, era a intenção. Uhum. Não é? É porque a gente É. recebe o tempo todo informações, 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 e E a fica gente tudo está na superfície empedernido, né, João? A gente está empedernido, demais. as coisas já não encontram terreno dentro da gente. Não, é verdade.
né? Me lembro dando uma aula de crônicas e passava exercícios simples e uma boa parte dos alunos ficaram assim maravilhados, mas é uma coisa muito simples, né? Eu falava da atenção sincera para se tornar atenção amorosa, né? E eu falo assim, olha, começa a prestar atenção na sua própria casa, em você mesmo, né? Numa praça, num velho, numa mulher bonita, num homem feio, não importa. Começar a prestar atenção, que você vai começar a ver camadas e camadas como é extraordinário estar vivo, né? Por mais dor que se passe, por mais pancada que se ganhe, é sempre uma coisa extraordinária, é porque a gente não se dá conta. E como você coloca muito bem no ensaio, né, no Coração do Mundo, a gente vai ficando empedernido, vai ficando insensível às coisas, né? Vai. E por mais informação que se tenha, é mais fácil achar as telas, os filmes, os poemas, e ficamos mais com o coração duro, não é Sim, verdade? aliás, como eu coloco lá, essa, aliás, é uma causa acessória da insensibilidade para mim. É informação demais, né, João? É muita coisa. Olha, você abre o Instagram aqui, tem 10 lives acontecendo ao mesmo tempo, eu vou lá, consumo uma, consumo outra, consumo, mas não dá tempo das coisas chegarem, não dá tempo das coisas assentarem dentro de mim. Elas têm essa velocidade da internet, ela tem a velocidade e ela tem essa evanescência das redes sociais, né? A gente Muito está rápido. aqui, a gente está falando de coisas que não passam num canal que passa, que é esse aqui o nosso. Esse é um canal passageiro, entende? Então, você tem mais poema para ler antes de eu fazer a próxima pergunta? Eu tenho um que toca exatamente, que é dedicado a você, por sinal, que é com Ângelo Opa! Monteiro no Recife. Aí eu juntei Tá, logo os dois, né? Que é para tá. Tiago Amorim, que é exatamente falando dessa questão que não dá para consumir tudo tão rápido. Eu mesmo não consigo processar 1000 coisas ao mesmo tempo, ver 10 Sim. peças numa semana, ver 10 filmes, não dá. Né? Ainda É mais eu que verdade. sou baiano e sou lento também, né? O baiano geralmente é lento. Então, Sim. porra, Leia lá, esse é um dos meus preferidos, leia lá. com Ângelo Monteiro no Recife, para Tiago Amorim. Sejamos lentos, lentos como a vida, na sua lentidão interminável. Como o tempo demora na safira e cada gesto seja duplicado. Lerdos a dois ou só em família, ver a luz se ampliando no terraço. Também na dor que nunca cicatriza, a lentidão impõe o seu compasso. Se lentos, abriremos velhas trilhas através dessa espessa claridade e vamos respirar em qualquer clima, domar a combustão das tempestades. E o tema é esse Excelente. aí. Tem tudo a ver mesmo. Esse é dos meus, você sabe que é um dos meus preferidos da tua obra. Sim, Agora, muito João, obrigado. como que queria fazer essa ponte? A última vez que eu me encontrei com você foi aí na sua casa, em Salvador, com a Alex, né? O Vladimir estava junto. E a gente falou muito sobre música nesse nosso encontro. Não sei se você lembra, a gente falou bastante sobre música. Sim, E o quanto você concede, vamos dizer assim, para a música popular brasileira de poesia. Você acha que a nossa música, a boa música, e que música é essa, se você puder falar também, ela consegue cumprir um papel nesse sentido? De ajudar na narrativa, de nos ajudar a ver as coisas que precisam ser vistas, a dar importância, a contar a nossa história. Você consegue reconhecer isso na nossa música popular? E em qual música você reconhece? eu consigo. Eu acho que a música popular brasileira, não só aquela divisão, né, que algumas pessoas fazem, de música popular só do povo, 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 e dos artistas e tal, né? Mas eu Uhum. acho assim, eu não concordo com a opinião política de alguns deles, né? Por exemplo, o Exato. Caetano Veloso, o Chico Buarque. Pô, mas não dá para jogar a obra de Chico Buarque fora, né? Não dá para Não, fazer isso, não, né? não tem, não. É coisa muito forte. Um Djavan, lembrando de Uhum. Djavan, por exemplo, aqueles momentos que você sente uma fragilidade terrível, né? E você não sabe de onde vem e tudo mais. Eu queria escrever sobre isso. E aí eu descobri que o Djavan já tinha feito o verso que eu queria fazer. Eu falei, caramba, o cara já tinha feito, que é toda a fragilidade incide. Olha que verso, cara. Que coisa Né? linda, né? Não é? Eu falei, pô, caramba, é assim que eu me sinto. Então dá para Uhum. um Zé Ramalho, por exemplo, né? Não dá. Um Alceu Um Valença. Belchior, um Alceu Valença Anunciação, por exemplo, né? Eu sempre cito o verso É de uma das minhas Anunciação. músicas preferidas do nosso Eu cancioneiro. acho, eu Perfeita, também, perfeita. eu acho Uhum. perfeita também. Quando alguém me pergunta o que é inspiração, eu cito o verso de Anunciação de Alceu Valença, né? A voz do anjo sussurrou no meu Sussurrou ouvido, no meu no meu ouvido. ouvido, né? Então, Aham. assim, é de uma riqueza imensa a nossa
a nossa música popular, e dá para fazer, tirar dali coisas para narrar a própria história, coisas por exemplo, você está num momento de angústia, um momento de felicidade, um verso daquele traduz, um trecho daquela música traduz, né? E assim tem Uhum. milhões, né? Eu me lembro, por exemplo, que é uma música do Secos e Molhados, que é a letra do João Apolinário, que era um poeta português, e o filho dele Uhum. musicou, né, que é o João Ricardo, que era lá Tá. um dos cantores e compositores dos Secos e Molhados. Que é Sim. assim, tudo é um grande esforço de ser. Veja, se a gente pega isso, dá para ler de forma filosófica, metafísica, né? Sim, Tudo é dá. um grande esforço de ser. Você pensa na Uhum. formiga e você pensa no cosmos, né? É a mesma Sim. coisa, né? Então, Que assim, bem. tem uma riqueza imensa, não dá para jogar fora. Aí os mais rígidos vão me perdoar, mas não É, dá para jogar fora, né? não A gente dá, né? conversou. Até perguntei isso porque eu sei que você tem feito algumas parcerias, tem Tem, músico colocando melodia em algumas letras tuas, né? E vice-versa, você colocando a letra na melodia pronta. Ou seja, a gente tem aqui um canal que não deve ser desprezado, né, João? Já não pode chamar eu acho que isso não. de uma arte muito menor, porque eu não consigo ver assim também. E aquela coisa, a gente vai esquecer o seguinte, eu até coloquei no Instagram esses dias, você até deu risada. Eu venho de Bom Jesus da Lapa, né? Eu nasci escutando, ou cresci escutando essa coisa toda misturada, junto com a grande literatura, que meu pai tinha alguns livros, mas ao Uhum. mesmo tempo estava lá escutando as músicas bregas, porque chegava de algum jeito, né? A cidade não é grande e tudo mais. E então o Brasil é essa mistura toda, né? E aí eu me lembro que meu pai tinha em casa As Dores do Mundo, de Schopenhauer, e eu cheguei eu devia ter 13, 14 anos, li lá, não entendia, claro, quase nada. Na verdade, eu acho que não entendia nada mesmo. Mas estava estudando Raul Seixas. E numa música de um disco, do último disco de Raul Seixas de 89, chamado Nuit, ele vai e cita. Eu falei, pá, isso aqui eu conheço. Tá lá no livro de Schopenhauer. Então, assim, é assim o Brasil, né? O Brasil é Uhum. essa mistureba toda. Não dá. Como eu estava conversando com um amigo esses dias, ele falando assim: tem algumas figuras no Brasil hoje que nasceram desse jeito que eu falei também, você também foi assim, mas querem ser Roger Scruton, né? Tomando chá das 5 com leite Ah, no puta, tá aí um parlamento, troço né? que me dá pavor, João. Puta, me dá pavor. Não dá, Me dá entendeu? pavor. Né? Eu acho o que eu chamo de afetação. Aí tem aquela afetação, o cara acaba se tornando um personagem. Você sabe que eu tenho esse lado dentro de mim, faz parte da minha personalidade também, de lutar por uma brasilidade, uma brasilidade que se expresse bem, que se expresse com forma, com uma forma própria, entende? Que aquele ethos do povo esteja ali, esteja na minha Claro. escrita, esteja na minha canção, no poema, etc e tal. Então, me dá mesmo assim, me garra ódio, como eu gosto de brincar, me garra ódio ver esses caras que fazem personagem, e daí é gravatinha assim, daí não sei o quê. Daí, puta, entende? É um troço que me dá mesmo assim uma urticária para brincar, porque eu acho que a gente está se desfazendo de um negócio que ainda tem que ser explorado, tem que encontrar voz entre nós, entende? Que, pô, eu não consigo olhar para o Brasil e pensar que isso foi um erro divino, entende? Eu não Também consigo. não. Também Tem não. algo aqui que deve ser talhado, deve ser explorado, deve ser, sabe, alguma coisa aqui para encontrar expressões, como a gente está aqui citando algumas delas. Uma Claro. Cecília Meirelles, um Gilberto Freire, que é um artista das palavras também, né? Um escritor assim de Sim. mão cheia também. Os poetas que você citou, então me parece que eles são grandes também. O Gilberto acho que é o exemplo maior disso. Eles são grandes porque estão instalados num tipo de brasilidade que eles não abrem mão, né, João? Com certeza. Porque tem que estar, né? Tem que estar. Não adianta, É. eu posso falar de metafísica falando da venda do meu pai. Né? Uhum. É toda a minha narrativa, é toda a minha história. Né? O livro Sim. Alto da Romaria tem uma sessão É isso que eu ia falar. longa. Pois é, tem uma sessão longa falando disso. Ó. Eu nasci onde? Né? Eu nasci em Bom Jesus da Lapa, passei grande parte da minha vida dentro da venda do meu pai, vendendo lá, lutando, aprendi também ali a coisa, só que eu sempre fui um péssimo comerciante, deu tudo errado É. comigo na questão do comércio. Mas meu negócio era a questão da escrita, da questão da arte mesmo. Então isso Sim. tudo é matéria-prima para que eu não jamais descarte. Jamais. Uhum. Isso é estar instalado na realidade, como você falou, né? E a realidade É. brasileira, né?
Exato, Veja, exato. o Bruno Tolentino, ele tem uma poesia, um tema altíssimo, tem um viés filosófico fortíssimo e tal, mas veja, é super Brasil aquilo, É. não é? É Ele Brasil aquilo, consegue dialogar com a tradição sem abrir mão disso. sem abrir mão disso, né? Isso O é Ângelo maravilhoso mesmo. Monteiro, Ângelo tem o livro que eu acho uma obra-prima, é o Tratado da Lavação da Burra, né? Sim, sim. Ele faz filosofia com as próprias falhas do brasileiro, né? E Aham. faz mesmo. E além de ser um texto delicioso de se ler, tem muito humor. Então, o Tem. cara veja o que o sujeito diz. Filosofia com o brasileiro através do humor. Quando é Pronto. que um alemão escreveria assim, né, João? Não vai escrever. Não Não vai vai, escrever né? assim, né? Exato. Eu Então, costumava dizer lá em Portugal que uma das diferenças que eu via entre os brasileiros e os portugueses era que, para mim, o pensamento português era reto. Então, ele ia daqui para lá, assim, numa reta constante. E o nosso pensamento faz curva. Eu brincava assim com eles. Não só a nossa fala é arredondada, né? A nossa fala é aberta, nossas vogais são cheias e os portugueses todos fechados, como o nosso pensamento é impressionante, a capacidade do brasileiro de fazer curva. E daí você tem, né, alguns nomes na nossa arte, na nossa intelectualidade, que são inclassificáveis. Tu não consegue são. classificar o cara, porque o cara está entre a arte, a filosofia, que nem esse texto do Ângelo. Como é que você Isso. classifica aquilo? É sociologia da cultura aquilo? Não É dá. antropologia, que pode ser encarado também? É arte, tem de tudo ali, né? Então eu acho que isso é muito próprio de um tipo brasileiro de se referir às coisas. Eu também acho. E assim, veja a tamanha liberdade que isso dá, né? Você pode fazer o que você É, quiser, desde que faça bem feito, exato, né? Dá pra fazer o que exato. você quiser, não vou seguir tal modelo, não. Siga qualquer modelo, misture tudo, né? Uhum. Foi assim Hilda que. Hilst, por exemplo, né? Hilda Hilst, que é um Pronto. negócio assim, sem, Pois né, é, uma outra forma, vamos dizer assim. até mesmo ela tem um livro dela que chama Sonetos que Não São. Ela pega o soneto ali, a forma fixa, e dá uma misturada, entendeu? Então, Que assim, e falando, maravilha. e falando coisas de coisas eternas, de coisas altas, agora E daí é calcada aquela no coisa, Brasil. como tudo na vida humana, também é esta mesma possibilidade e capacidade é onde a gente escorrega. É justamente Isso, por não ter essa forma fixa, é ali que o brasileiro escorrega. É num tipo de libertinagem do pensamento, de libertinagem da arte. A gente é lá e cá, né? São duas faces da mesma coisa. Então, quando você vê sim. ali o artista brasileiro escorregando, o pensador brasileiro escorregando, ele está escorregando nisso. Ele, por exemplo, não aprendeu ainda a forma de fazer aquela coisa, a forma de praticar aquela arte, mas ele já está lá fazendo, ele já está publicando, ele está. Quer dizer, isso é típico nosso, né? Eu me enquadro nisso, é típico brasileiro. Então, aquilo onde eu posso realmente me realizar é onde eu me escorrego também. Claro, claro. Mas Não sempre é? instalado na nossa realidade brasileira, né? Aquilo, Sim, essa questão da liberdade, depois que eu percebi isso, falei, caramba, dá para fazer o que você quiser, né? tá. Você tá até mesmo a questão periférica, né? Geopolítica periférica brasileira, né? O Brasil é um país aí, digamos assim, terceiro mundo, ninguém dá muita ousadia e tal, estão de olho apenas na questão geográfica, né? As riquezas minerais, essa coisa toda de água e tudo mais. Mas assim, pô, mas isso pro artista brasileiro, qualquer gênero que seja, traz uma liberdade. Quando as pessoas perceberem isso, meu Deus, quer dizer, muitas já É, perceberam, né? Você é, faz, você aham. faz do jeito que você quiser, É né? verdade, é verdade. E- João, Esse, esse, aham. nosso tempo falta bem pouquinho, aquela coisa do Instagram que corta quando chega numa hora. Eu queria aproveitar, se você me permitisse, de fazer um jogo rápido de pergunta e resposta para o Tá bom, pessoal ali pegar referências, anotar uns nomes, saber de onde partir, né, nas suas leituras, seus estudos e tal, e a gente conhecer um pouquinho também das suas preferências, tá? Conhecer tá um bom. pouquinho. A Luciana Mato, que é nossa amiga, tua amiga também, ela tem falado, repetindo um autor que esqueci agora também quem é, estou bastante esquecido hoje, mas ela tem repetido o seguinte: eu jamais poderia indicar livros para alguém que eu não conheço, né? Porque eu preciso saber, porque eu indico livro para amigo, né? Porque daí eu sei quem ele é, quais são seus interesses, do que ele gosta. Então, assim, de amigo para amigo, eu vou te fazendo umas perguntas, você vai dando uns nomes e dizendo suas preferências para nós. Por Tá. exemplo, me dá aí tua tríade de poetas brasileiros. Para você, o teu top 3 assim. Drummond, Bandeira, Cecília Meirelles.
Tá. Cecília, qual? O Confidência Mineira? Tudo. Tudo. A Uhum. Drummond, Antologia Poética. Bandeira, Tá. tudo. Tudo. Tá. Maravilha. Tem 3 portugueses que você também destaca? É... Puxa, aí em português, as obras eu pego assim, pinçadas, Tá. algumas obras, né? Mas Não tem um que você destaque assim, pô, poeta português para mim é isso. não, de poesia assim, não, porque é difícil para mim destacar, porque assim, eu conheço Você não bem é a um poesia. fã, você não é um fã do Fernando Pessoa. Não, não sou. É um gênio, só que Eu te aí é uma perdoo. questão. O Fernando Pessoa que eu mais gosto é o Fernando Pessoa, como ele mesmo dizia, ele mesmo do cancioneiro. Do Esse é o que eu mais cancioneiro. gosto. É. Tá, tá. Então, uma outra coisa que você pensa da poesia portuguesa? É o Antônio Ramos Rosa, né? Mas é uma Tá, parte da obra, é um poeta que, do século XX, morre em 2012. É, a poetisa que eu estou escrevendo o doutorado, a Fiamma Assi Paz Brandão, né? Que é tá. grande, né? E Alex Leila que diz assim, e Camões? A Camões Daí é o Camões não. concurso, Alex. Camões já está no alto, meu amor, já é o Ele tá cara no outro patamar, no outro né? panteão, vamos dizer assim. No outro panteão, é uma outra Tá. coisa. De Camões ninguém pode falar nem mal que eu bato, Nem entendeu? mal, a gente bate. É Tá. Portuga. Então, Camões, a Fiamma, alguma parte da obra do Antônio Aham. Ramos Rosa, né? É, Alguma coisa, João, em outro país de língua portuguesa vale a pena ser lida? Em algum dos países da comunidade de língua portuguesa? Que não seja Brasil e vale, Portugal? vale. Moçambique, por exemplo, você tem o Rui Nofre, que é um altíssimo poeta. Você tem Tá. o João Garabato Dias. Esse é mais difícil achar a obra, mas esse, por exemplo, acho que sacou essa coisa da liberdade formal, fazia uma loucura total, né? Brincava, fazia uns épicos todos loucos, doidão, doidão, e funciona bem pra caramba. E você tem o Sebastião Alba, que na verdade era português, mas morou 30 anos em Moçambique. O Tá. Matheus está lembrando, o Sá O Sá Carneiro Carneiro. também, Sim, eu também. gosto muito dele também. O Leila, a Alex está dizendo também Daniel Jonas, né? É um grande tradutor profissional do inglês também, um bom poeta. Tá. João, rapidinho, na prosa, o que você destaca? Prosa em língua portuguesa, tanto Brasil quanto Portugal. Me diz os 3 que vem à tua cabeça agora, assim. Brasil, José Geraldo Vieira, que eu amo de paixão, Marcos Hum, Rebelo e Guimarães Rosa. Machado de tá. Assis também, claro, é o mestre e tal, Eu ia falar mas do Machado, são eu ia falar, três, o são Machado para três. você é o concurso que que você disse uma vez naquela É, outra live que a gente fez com o Vladimir e o Bernardo, que Machado é, para você era o maior prosador da língua portuguesa. é. Hum, Eu acho que o maior romance da língua portuguesa no Brasil é o Grande Sertão Veredas, né? tá. Em, Também em, acho, pela temática, por tudo mais. É incrível. aquilo é uma enciclopédia, né? Um negócio assim Uhum, imenso aquilo. E em uhum. Portugal, ah, essa de Queiroz, claro, mas eu prefiro o Camilo Eu Castelo também, Branco, sim, sim. Mas eu acho prefiro. essa um escritor melhor, talvez, né? Eu gosto É, mais dos temas de Camilo, mas talvez essa é, seja um escritor melhor. tem razão, tem razão. Né? E no século XX, que já conversamos sobre o Virgílio Ferreira, que é A um Virgília. monstro, né? É um É, monstro, né? e a, João, e a, uma leitura inconfessável, que você assim, putz, essa aí eu sei que ninguém gosta, mas eu gosto. deixa eu ver. Tem alguma coisa que se consuma que você sabe que não é assim, que não tem grande valor ou coisa do tipo? Não me lembro. Assim, como hoje eu não me lembro, né, se for uma coisa de, mas assim, como enquanto leitor, estava me formando enquanto leitor, eu li um monte de troço Leu de horroroso, tudo, né? né? Li de Sim, tudo, né? Mas tá. agora, hoje assim, não me lembro assim. Eu gosto de coisas boas. Que bom. Eu gastei muito tempo na minha vida com coisa ruim, mas ruim mesmo. Tá. Pô, e para terminar, João, os jovens que estão nos acompanhando aí, você diria para eles se afastarem do quê, em termos de leitura?
Uma coisa assim, até conversando com o Vladimir que ele falou, o pessoal gosta muito hoje de listas, né? Uhum. E a coisa é boa, lista é uma coisa boa, então para quem está no zero, quem está começando do nada. Mas uma coisa legal A Alex está te entregando aqui, ó. Diz que Neruda não é bom e acho que você lê Neruda. eu detesto Neruda, eu não gosto de Neruda. Eu falei que eu gostava de de um determinado trecho da obra, a obra desse tamanho, eu gosto de um fiapo, entendeu? Tá, diga lá o que você ia falar. Eu li Neruda, li praticamente, eu acho que a obra toda de Neruda em poesia, né? Em É. prosa eu não li. É, ela tá rindo aqui atrás, ó. Aí, ó, isso que dá fazer live com a mulher assistindo. Tá vendo? Entrega o jogo. Então, Mas desculpa, você ia terminar lá falando da lista. sim, mas uma coisa legal que até essa frase até de Vladimir, ele fala, se perca, se jogue, entendeu? Tá no início, pega a lista e tal, mas assim, até mesmo a Luciana Mato uma vez me disse que uma pessoa chegou para ela, uma pessoa cabeçona, e falou assim, não, isso aí não tem importância. Ela falou, para mim tem. Exato. Para mim Uhum. isso aqui tem importância, né? Aí é Então, aquela coisa da fidelidade a si mesmo, né, João? exatamente, né? É, Exatamente. Então, se jogar sim. mesmo. Uhum. Legal. João, estão perguntando o que que você acha do Raduan Nassar. Eu gosto do Radon Nassar, né? O primeiro livro, por exemplo, é Um Copo de Cólera. A Alex não gosta, eu gosto. E acho que a Uhum. obra-prima dele é o segundo, que você escreveu três também, né? Como é o nome? A Lavoura Arcaica, A né? Lavoura Arcaica, que é o mais conhecido. É o mais conhecido, é o segundo, né? Depois ele lança, faz uma coletânea de contos e tal, mas a coisa dispersa da obra que ele juntou nesse último livro. Mas, na verdade, Tá. os dois grandes são esses. Um Copo de Cólera e Lavoura Arcaica. Agora, Lavoura Lavoura Arcaica. Arcaica é uma É um obra-prima. livraço, né? É um livraço. É um livraço, é um livraço. E por fim, O tema é perigoso, mas bastante, é bastante. bastante perigoso, mas é um livraço. Tá. E só para terminar, então, o que que você acha da obra do Rubem Fonseca? Até para uma Sim, referência aí ao eu nosso li pra escritor. caramba, sabia? Li muito Rubem É. Fonseca, li bastante. Eu acho que até quando a Companhia das Letras reuniu a obra dele a obra não, os contos, né? Os contos reunidos, acho que até o final da década de 90 eu li tudo aqui, já tinha lido antes e tal. Os romances, eu li vários romances, são Uhum. tantos que eu tenho que pegar de memória, assim. Sim. Agora, assim, enquanto leitor, eu estava mais informação também e tudo mais, eu acho um escritor bom para se ler rápido, legal, mas É. mas não é um grande autor. Não, Por né? exemplo, comparando em questões de forma e conteúdo com o José Geraldo Vieira, aí ele Ah, não vira dá. pinto. Aí ele vira Não, pinto. daí é brutal, daí é brutal. Entendeu? É por aí. Mas José Geraldo, A Quadragésima Porta, A Ladeira da são, Memória, O Albatroz, são putz, obras-primas. São não, são obras-primas, né? perfeitos. É. Então, mas o Rubem, principalmente a questão, traz uma modernidade para a escrita de conto no Brasil fantástica. Isso aí é legal. Uhum, Né? Por uhum, exemplo, quem quiser um livro dele de contos separado, leia Lúcia McCartney, né? Que tá. ou então um pouco depois O Buraco na Parede, né? E você vê Tá. que tem personagens marcantes e tal. Tem uma coisa, por exemplo, que é difícil fazer em palavras, parece ter quando ele vai tratar da questão do mal, da brutalidade, parece ter uma certa, parece ser muito espontâneo, entendeu? Parece que o Sim. mal, ele consegue colocar o mal mesmo nas palavras e tudo mais, É. no Sabe que ritmo. eu comecei leitura de Rubem Fonseca pelo seminarista. E não me agradou muito. Ah, Não me aí agradou muito. já é uma obra mais depois, né? É a das Depois eu partes mais tive fracas. que me esforçar para ir para os contos, porque o seminarista não deu aquela boa impressão. Acho que por causa disso, o mal foi tratado com muita gratuidade, assim, entende? O mal foi Tem tratado isso, de uma maneira que tem me isso, deixou ali um pouco. Enfim. João, meu tem isso. querido, putz, olha, muito obrigado. Nosso tempo está acabando. Muito obrigado, de verdade. Foi, Eu para que mim, olha, agradeço. daqueles papos que a gente sabe que a gente ficaria até madrugada conversando, sem dúvida alguma. Fica o convite para próximas conversas, a gente fazer aí mais Sim. lives juntos, aproveitar esse canal. Beijo para Alex. Alex, beijão para você, saudades. E espero que a gente se reencontre em breve aí. Obrigado, viu? Obrigadão você, fique com Deus, viu, viu, Thiago? Amém. Muito obrigado por tudo mesmo, valeu mesmo pelo convite, foi um papo maravilhoso. E aquela coisa que tem também uma intimidade de temas, né? Isso é muito legal, né? Eu leio É, seus textos, por exemplo, na Vida Humana e fico, caramba, eu penso desse jeito. É assim mesmo, né? Isso eu é, acho fantástico, eu acho fantástico. Tem legal.
uma intimidade de tema. Então, Tiagão, valeu mesmo, muito obrigado. Eu que agradeço Valeu, mesmo o obrigado. convite. Boa noite para quem estava acompanhando. Você vai compartilhar agora, né? Fica aí na tua página Fica, por pode 24 dar, horas. pode. Eu Beleza. compartilho. Abração. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, meu povo, valeu mesmo. Um abração, até a próxima. Tá faltando segundos. Vamos lá.